Opa, professor Fabrício, o seu facilitador. Vamos à aula 2 aqui da Avança São Paulo. Lembrando que no canal aqui eu tenho uma playlist de língua portuguesa dos anos 2024, 2025. Eu tenho uma de nível fundamental. E lembrando, ó, a Avança não tem muito critério, tá? Muitas questões que são ali, que caem ali do nível fundamental, caem em nível médio, caem em nível superior. Então, ó, não vai nessa não, tá? A Avança é meio sem critério, isso é uma dica que eu posso te dar. E vamos lá, vamos corrigir então aqui, ó, prova para psicólogo, tá? Ó, essa aqui é nível superior. Vamos ver? Então, ó, lembrando que quem nunca assistiu a uma aula minha, eu nunca começo pela interpretação de texto. Por que que eu não começo pela interpretação de texto? É uma coisa que eu faço, tá? Porque eu não estou aquecido, digamos assim. Então, eu de cara eu tenho que ler um texto desse tamanho, eu vou me perder. Geralmente é assim, né? Então, eu começo pelas outras e no final eu volto nela, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou pular a questão número 1, que é de interpretação de texto, e aí eu volto ao final, tá? Então, vamos lá. Questão número 2. Quando julgamos estar apartados de tudo que vive, ocupando o lugar de donos do mundo, tá? A palavra destacada no trecho acima é sinônimo. Ó, a palavra destacada eu coloquei no slide, ó, mas é essa, tá? Ó, apartados. Então, pessoal, às vezes o conhecimento de mundo, a bagagem que você carrega, te ajuda a responder questões, tá? Eu acredito que muita gente aqui é religiosa, né, que assiste às aulas aqui, ó. Você nunca viu uma parte que fala na Bíblia assim, ó, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Nunca vos conheci. Olha que loucura, né? Eu falando de Bíblia, né? Eu que não sou religioso. Então, ó, o que é apartai-vos de mim, malditos? Nunca vos conheci. Você afastai-vos de mim, né? Então, ó, é, eu respondo dessa maneira, porque ó, não é apaziguados, apertados, parece, ó, a palavra são parecidas, mas não é, porque sinônimo são palavras parecidas, mas não aqui no seu modo aqui da escrita aqui, é o seu valor semântico, tá? Então é afastados, tá bom? Então vamos continuando. Bom, então vamos lá. Eu tentei criar um guia para vocês aqui, tá? Ele quer todas essas alternativas aqui são reescritas, possíveis reescritas corretas deste trecho aqui, tá? Ó, deste período inteiro aqui, beleza? Então, ó, o que moldou a nossa história? As revoluções agudas. Se você ler aqui e perguntar, você vai perguntar aqui, ó, foi moldado por revoluções agudas. O que foi moldado? O curso da nossa história. Por qual motivo? Foi provocado por descobertas ou invenções. Então, com este guia aqui, facilita eu achar qual reescrita altera, ou seja, uma dessas reescritas aqui está diferente do que diz o primeiro aqui, ó. Começou a dar problema a minha caneta. Vamos ver se ela vai firmar, firmou. Então vamos lá, ó. Então, espera aí. Bom, vamos ver se eu arrumei o problema aqui, ó. Pessoal, eu gravo no meio de uma sala, com gente passando, com uma mesinha, não é um tablet, é tudo bem mais ou menos. Por isso que eu falo, ó, curte, compartilha. Quem achar que vale a pena ajudar o canal, tem um valeu demais aí, você pode contribuir com o que você puder, tá? Não tô aqui mendigando não, tô passando o papo mesmo, real. Então, com este guia aqui, você tenta ver qual está diferente, tá bom? Então, a primeira, ela bate. Se você ler aqui, você vai ver que ela bate, né? Ó, o que moldou a nossa história? Aí você vai aqui, ó. Moldar o curso da nossa história. O que moldou? Revoluções agudas. Por qual motivo? Por descobertas ou invenções. Você vai ver que bate em todos. Aí você vai vir, já vou vir na resposta aqui, ó. Vou vir na resposta. Aí você pergunta, ó, o curso de nossa história como espécie moldou. Aqui ele inverte a história, ó. O que moldou o que moldou a nossa o que moldou as revoluções agudas? O curso da nossa história. Não, o curso de nossa história, ele foi moldado por revoluções agudas, tá vendo, ó? O curso de nossa história como espécie moldou, ele inverteu a história aqui, tá? Não. O curso de nossa história foi moldado por revoluções agudas. Aqui há uma inversão, ó. Então, ó, é o C, tá, gente? Essa questão que eu podia ir uma por uma aqui, mas eu vou me perder um pouco nela. Às vezes eu vou mais te atrapalhar do que ajudar.
tá? O resto aqui, se você fizer essas perguntas aqui, você vai perceber que todas elas estão corretas. Eu faria um adendo a essa B aqui, ó. Saber faltou uma vírgula aqui, ó, para ajudar, né, ó. Moldaram o curso da nossa história como espécie, revoluções agudas provocadas por descobertas e invenções. Eu entendo que a falta da vírgula tira a clareza aqui e muita gente boa vai errar essa questão aqui, tá? Ó. Então, uma dica, quando você tem duas questões, pula, essa aqui eu não estou nem entendendo ela, mas essa aqui você tem certeza, ó. Porque essa aqui, na hora que você faz a pergunta, o que foi moldado, tá? O curso de nossa história como espécie moldou revoluções. O que foi moldado revoluções agudas está errado. O que foi moldado foi o curso da nossa história, tá? Espero que tenha entendido. Eu tentei dar uma maneira aqui, um guia para você responder essa questão. Eu só acho que essa B aqui, por falta de clareza, muita gente vai errar nela, tá? Então, se liga, estude reescrita, tá? Estudo é ativo, viu, gente? Tem gente que me pergunta, que dica que você me dá para estudar? Estudo ativo. Estudo ativo, tá? Pergunta, vai no Google, hoje tem IA, vai fazendo que você vai aprimorando, tá bom? Agora eu vou gravar um vídeo eu estudando pela IA, como é que eu faço, né? Eu tô tendo essa ideia aí. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa cuja palavra destacada está em sentido figurado, tá? Então eu vou colocar as palavras destacadas aqui, que agora que eu percebi que não tá. Um minutinho, você não vai perceber. Então vamos lá. Assinale a alternativa cuja palavra destacada está sendo empregada em sentido figurado. As palavras destacadas aqui são sempre a palavra água, tá? Então vamos lá. O que é sentido figurado? É o que não é literal. É aquilo que, por exemplo, vamos na prática aqui, ó. A água é um composto químico formado por hidrogênio e oxigênio. Isso aqui é o sentido literal. A água realmente é isso aqui, tá? Ó. Então, isso não é sentido figurado, isso aqui é o sentido literal. Também, ó, conhecido como sentido denotativo, esse aqui é o literal, tá? Ó, é o sentido real. E conotativa, ela pode usar essas palavras aqui, ó, são sinônimos, tá? Conotativa é o chamado figurado, tá? Então, beleza, que é o figurado. Infelizmente, a força da água derrubou muitos casebres da população. Tá falando aqui de uma tragédia, tipo Brumadinho, a força da água, é literalmente a água derrubou as casinhas, tá vendo, ó? Então isso aqui tá certo, ó. Em vários lugares da zona rural ainda se utilizam moinhos movidos por água. Também, ó, isso aqui é real, eles usam os moinhos movidos por água. Tá no sentido denotativo aqui, o sentido real ou literal. As águas estagnadas, paradas em vasos de plantas, costumam abrigar muitas larvas, também em sentido real. Agora, as lembranças que tenho da minha infância são águas passadas. Ele está falando, ele tá usando de maneira figurada, né? Não era uma água passada, é o termo que ele usa, tá? Isso aqui é o chamado sentido figurado, tá? Então vocês percebem que essa prova aqui, ela vem aqui, ela é nível superior, mas ela não vejo ela muito diferente da prova do ensino médio. A Avança não tem muito disso. Então, eu tenho 6 aulas ali nível fundamental, pode assistir, tá? Assiste sem medo de ser feliz ali, porque a Avança não tem tanto critério assim, não. Então vamos para 5, então. Questão número 5, então. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com as normas vigentes da língua portuguesa. Os estudantes dispõem, tá certo? Tá, ó. Se ele não tivesse esse M aqui, ele estaria errado. Porque o dispõe com M aqui, ele está no plural, concordando com o sujeito que está no plural, tá? Poderia ser uma pegadinha aqui. De um micro-ônibus, também está certo. Quando você tem um prefixo ou um falso prefixo que termina, por exemplo, em O e outro que começa com O, ele separa por hífen. É a mesma coisa que quer ver, ó, inflamatório, tá vendo? Ó? Bom, beleza. Tá vendo? Você separa por hífens o I e o I aqui, tá? Isso aqui é uma regra. Tá? Então tá certo também para frequentar as escolas. Olha, todas aqui estão corretas. A comunidade apoia, errado. Apoia, perdeu o acento. Ó, vamos separar a sílaba. Apoia. A. Como é que eu sei a sílaba tônica, tá? Como é que eu sei a sílaba tônica? Você chama a palavra, é o jeito mais fácil. É engraçado, parece de doido, mas funciona. Apoie, ó, apoie. Você percebe que você fala, oi, entendeu? É a forte. Ela é a penúltima? Ela é o quê? Uma paroxítona.
Tá? Quando você tem a penúltima sílaba forte, ela é paroxítona. Se tiver com ditongo aberto, o que é um ditongo aberto? Duas vogais juntas, tá? Oi, ei, tá? Você vai ver na outra aqui que você vai ver, ela perde acento. Então a poia não tem acento, tá? Então tá errada. O nosso time ficou defasado. Defasado é com S. Então, errada. Boas ideias. É a mesma coisa daqui, ó. Ó. I. Dei. A. Ó, chama a palavra ideia. Ó, tá vendo? Aqui é a forte. Se ela é a forte, ela é uma paroxítona. Não é um ditongo aberto. Ei, oi. Não tem acento. Então, ó. Ideia, colmeia, plateia. Não vai ter acento, hein? Se liga nisso aí. Não gosto de longas viagens, pois elas me causam náuseas e enjoos. Ó, quando você tem essa letra dobrada aqui, na real, você nunca tem duas sílabas na mesma. Duas vogais da mesma sílaba. É que existe semivogais, tá? Dá uma pesquisada aí, senão o vídeo vai ficando longo. Se eu ficar explicando os mínimos detalhes, vai ficar longo. Então, ó, você separa assim, ó. Em, jo, os. Você cai o acento, tá? Aí, assim, ó, tem exceções? Tem. Por exemplo, ó, vou dar uma exceção. Porque você não pode falar, então toda vez que tiver uma letra dobrada aqui, não vai ter acento. A maioria não, mas presta atenção, que nem eu vou dar outro exemplo. Lem, caiu o acento, né? Quando você escreve lem. Lem, dem, não tem acento. Quer ver um caso que tem acento? Ó, aqueles superlativos, quer ver? Ó, friíssimo, ó, free. Si, mos. Tá vendo que tem um i aqui? Ele vai ter acento. Por que ele vai ter acento? Porque ele vai ser acentuado pela regra da proparoxítona, que ela é soberana. Ó, vou chamar a palavra friíssimos. Primeiro você precisa separar a sílaba, né? Se você não souber separar a sílaba, você vai errar a questão, ó. Friíssimos é a forte. Toda proparoxítona recebe acento, tá? Então, tá junto as duas aqui, na hora que você juntar tudo, elas estão juntas, mas ela tem acento. Então, são casos raros, né? Se o cara da Avança vir isso aqui, ele pode fazer uma questão dessa aqui, ó. É uma questão fácil de fazer e pegar as pessoas, porque elas decoram que, tem duas vogais repetidas aqui, eu não ponho acento, nem sempre. Nesse caso aqui, não, ó. Espero não ter confundido, hein? 6. A literatura ou me mata ou me dá o que peço dela, né? Lima Barreto. Então vamos lá. Ó, a Avança trabalha muito. Bom, eu vou responder e na hora certa eu falo. Ó. A é uma interjeição. Sim, é uma interjeição que expressa o sentimento de susto. Tá, vamos ver. A literatura ou me mata ou que me dá. Não, ele tá surpreso, né? Ele não tá assustado aqui. Então o erro aqui é o sentimento de susto, ó. Ela é uma interjeição, mas ela tá errada por causa do sentimento de susto. O é um pronome demonstrativo, sinônimo de aquilo. Sim. Eu tenho lá na primeira playlist, se eu não me engano, a prova que nós fizemos aqui. Eu sou de Ubatuba, tá? Pra quem não é. Porque eu tô gravando especialmente pra galera daqui, mas eu sei que me assistem muitas pessoas de outro lugar. Então, vamos lá, ó. O antes do que, ele é um pronome demonstrativo e a Avança cobra isso. Aqui, ó. A literatura ou me mata ou me dá aquilo, ó. Você substitui por aquilo, ó. Por aquilo que peço dela. Então esse o aqui, ó, é um pronome demonstrativo sinônimo de aquilo, tá? Essa é a resposta. Ou é uma conjunção subordinativa, né? Subordinativa é coordenativa com sentido de comparação. Ou isso ou aquilo. Não, ele está fazendo alternativa, uma conjunção alternativa. Então ela está errada. Me é um pronome de primeira pessoa do singular com sentido de posse. Não, não é sentido de posse, tá? Que é substantivo, sinônimo de sentimento. Não, que não é substantivo, nem tem esse sentimento. Então, ó, essa pegadinha do o antes do que, você transforma por aquilo, pronome demonstrativo. A Avança trabalha com isso faz tempo, hein? Fica ligeiro nessa daí. 7. Assinale a alternativa cujo elemento destacado, essas palavras grifadas em vermelho aqui que eu coloquei, faz referência a algo apresentado posteriormente. Então, isso tem que fazer referência a algo que vai ser dito depois, tá? É isso que ele está falando. Conheci a sua prima ontem e achei essa menina. Que menina? Sua prima. Então, não é. Ele não está fazendo. Essa menina faz referência a algo dito anterior. Ó, bizu. Essa. Esse.
né? Isso aqui é algo dito anteriormente, tá? Diferente de isso. Ó, não, isso também é anteriormente. Diferente dos com T, ó. Isto, este. Esses aqui são algo dito depois, tá? Pega esse macete aqui, ó. Essa, isso, antes. Isto, este, depois. Vamos lá. Pedi para você ir à padaria e comprar leite, mas você não o fez. O que ele não fez? Ir à padaria. Então, ó, isso aqui está retomando isso aqui atrás, ó. Retomando algo anterior. Também conhecido como coesão anafórica, tá? Tem esse nome aí, anafórica. E quando é posterior? Catafórica. A banca às vezes trabalha com essas palavras. Ó, macete. Ana, de antes, ó, esse antes. Catafórica, de catapulta. Mandar para frente. Isso aqui é um bizu que eu criei na minha cabeça aqui, né? Vê se ajuda você. Pode usar. Então, coesão anafórica, é anterior. Coesão catafórica, algo de depois. Eu vou mostrar ela aqui, ó. Então, ó. Ele chega sempre atrasado para ir às reuniões. E isso, ó o isso aqui, ó. Ele é sempre anterior. O que é isso? É o fato dele chegar atrasado, ó. Chegar sempre atrasado. Então ele está fazendo referência a algo anterior. Não é o que ele pergunta. Ele pergunta aqui, ó, posterior. Beleza? Então já eliminei, já eliminei, já eliminei. Nunca esqueça isto. 2 pontos, ame a si próprio, mas primeiro cuide dos seus próximos. Ó, aqui até quem não sabe consegue acertar, porque quando você coloca 2 pontos, você vai fazer uma enumeração ou uma explicação. Então, ó, nunca esqueça isto. Aí, posteriormente, ele fala isto que? Isso e isso, tá? É dito depois, ó, gabarito D. Esse isso, tá vendo aqui, ó? Isto, depois, ó, coesão catafórica. Tá? Tô dando muita informação, às vezes eu poderia ser menos prolixo, mas a banca cobra essas coisas. Então, agora você fala, não faz sentido esse cara ficar falando esse monte de coisa. Você vai pegar alguma questão dela que vai cobrar isso aqui, você vai lembrar disso. Juliana e Andréia são elas que vão nos representar no Campeonato Nacional. São elas quem? Ó, Juliana e Andréia. Então tá fazendo referência a algo dito anteriormente, esse elas, tá? Então, errado também. Beleza? 8. Contexto da charge. Mas já vamos direto, não nem preciso ler tudo isso aqui porque a pergunta está aqui, ó. Na oração, hoje em dia a vida está no celular. Utilizada na charge, é correto afirmar que existem dois adjuntos adverbiais indicando circunstâncias diferentes? Sim, tá? Ó, hoje em dia, né? Hoje em dia é um adjunto adverbial, né? De tempo. A vida está no celular, tá vendo aqui, ó? No celular também é um adjunto adverbial. Então, ó, gabarito A, tá, ó. Adjuntos adverbiais. Nessa pequena oração aqui você tem no celular, né? E hoje em dia. A forma verbal está liga um sujeito ao predicativo do sujeito. Olha, isso aqui é uma pegadinha boa para fazer errar quem entende um pouco. O verbo estar, permanecer, normalmente eles são VL, né? Não é vida louca não, verbo de ligação, tá? Mas neste caso aqui ele não é, ele é um verbo intransitivo, ó. Hoje em dia a vida está no celular, né? Tipo assim, por exemplo, ó, o dia está bonito, tá? O dia está bonito, se esse está aqui ó, é um verbo de ligação. O que vem depois é o predicativo do sujeito. No caso aqui, no celular não é predicativo do sujeito, ele é um adjunto adverbial. Então esse está aqui, ele não está ligando um sujeito a um predicativo do sujeito, tá? Ele não está. É uma boa pegadinha. Quem sabe bastante tem chance de errar aqui, tá? Ó. Então, mas não é, tá? O termo celular é o núcleo do sujeito da oração. Hoje em dia a vida está no celular. Por que celular não pode ser? Porque não existe sujeito com preposição antes. Ó. Em o é a preposição em, mais o, que é a contração delas dá no. Isso aqui é uma preposição. Então, celular tem uma preposição antes. Então, ele nunca vai poder ser um núcleo de um sujeito. Beleza? O termo a vida indica uma circunstância da ação verbal? Não. A vida está. O que está no celular? A vida. Você pergunta para o verbo. O que está no celular? A vida. A vida é sujeito, tá? É o núcleo do sujeito. Vida é o núcleo do sujeito. Então, ó, o termo vida indica uma circunstância de ação verbal? Não. Ele é um sujeito. O sujeito da oração é indeterminado? Eu não acabei de falar que a vida é o sujeito? Então ele não é indeterminado. Beleza? Vamos para 9.
Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas a seguir na mesma ordem, de acordo com as normas da redação oficial. Vamos lá. Envio-lhe a cópia do testamento. Quem envia algo a alguém, né? Envia o quê? A cópia. Se é a cópia, está no singular feminino, envio-lhe anexa a cópia. O que ele está enviando? O anexo. Anexa a cópia, tá? É anexa porque a cópia é feminino, singular, feminino, singular. Seguem ao formulário os comprovantes. O que seguem? Ó, novamente, ó, o sujeito aqui, ó, os comprovantes. Não pode ser ao formulário, porque é o formulário, ó, a preposição. Aí eu acho que eu vou te complicar falando esse monte de coisa, né? Mas vamos lá. Seguem os comprovantes. Os comprovantes, masculino plural, seguem o quê? Anexos. Seguem anexos os comprovantes. Todas as faturas seguiram ao processo. O que seguiram ao processo? Todas as faturas, feminino plural, anexas. Anexas seguiram as faturas, tá? Ó, sujeito aqui, ó, as faturas, aqui, ó, tudo, todas as faturas seguem anexas, tá? Vai o prontuário solicitado por você. O que vai? O que vai? O prontuário solicitado, tá? Vai o que? Anexo, ó, anexo. O prontuário vai, tá? Então, ó, é anexo. Anexo singular masculino, singular masculino. Vamos ver se deu certo? Anexa. Anexa fica. Então, esse anexo já sai fora. Anexa fica. Anexa fica. Anexo sai fora. Anexos. Anexo sai fora. O C fica. O D fica. Todas anexas. Vamos ver aqui. Anexas. O anexo aqui sai fora. Então, sai fora. Anexas fica. Bom, já é para ser a D. Vamos ver a última. O prontuário vai anexo, né? Anexo, anexo, anexas, anexo. Pronto, ó. Gabarito D. Tá bom? Cuidado com a expressão em anexo. Em anexo ele é invariável, tá? Ele não tem essa de feminino, masculino. Joga aí, ó, faz um estudativo. E quando for, escreve assim no Google assim, ó, e quando for em anexo, você vai ver que ele não tem essa. Ele não concorda com nada, ele é invariável, tá? Joga aí no Google que você vai entender melhor. 10. A concisão, o que é concisão? Menor, né? É antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Diferente de mim, que sou prolixo, né? Mas vamos lá. De acordo com a descrição acima, que ação deve ser realizada para que um texto seja conciso? Eliminar páginas importantes. Você já vai vendo, ó, não entendo nada. Mas você já vai vendo absurdo. Eliminar páginas importantes é um texto conciso que vai estar no manual de redação da Presidência da República? Jamais, né? Ó, pode tirar, ó. Excluir palavras inúteis. Tá indo legal. Você exclui redundâncias e passagens que nada acrescentam ao que já tiver sido apresentado. Vamos deixar ela por enquanto, que ela tá legal, não vi nenhum erro nela. Valorizar caracterizações e comentários supérfluos. Não, gente, beira o absurdo. Conciso não é falar o mínimo, falar o máximo de informações com o mínimo de palavras. Você não vai colocar coisas supérfluas. Então já era. Construir períodos longos e com muitas intercalações, resultando em parágrafos compostos por dezenas de linhas. Você já vai vendo o absurdo, né? Ó, elimina. Apresentar sempre um detalhado histórico sobre a informação a ser passada com o máximo de páginas possível. Não fala que é o mínimo de palavras. Então, ó, até por exclusão, até quem não sabe, responde isso aqui, né? Então agora eu vou lá para 1, né? Vamos lá para 1. Vou ler essa questão número 1 aqui. Que textão, hein? Brevíssima história da humanidade. O curso de nossa história como espécie foi moldado e continua sendo por revoluções agudas provocadas por descobertas ou invenções. É abstrato pensar sobre isso, mas muito interessante de imaginar. Como chegamos aqui? O que viemos fazer neste planeta? Quando julgamos estar apartados de tudo que vive, ocupando o lugar dos donos do mundo, a primeira grande revolução humana foi a agrícola. Fomos forjados através da seleção natural para sermos animais nômades, explorando os recursos naturais para sobrevivermos. A natureza oferecia alimento, água, sombra e abrigo, mas queríamos mais. Então aprendemos a manipular ferramentas simples ao nosso favor e graças à posição do nosso polegar, sim, a possibilidade de realizar movimento de pinça com os dedos fez toda a diferença.
O tamanho do cérebro aumentou e, por consequência, a cognição. Descobrimos o fogo, manipulamos a vida ao nosso redor. Nossos neurônios estabeleceram conexões ainda inéditas. Criamos linguagem capaz de transmitir os conhecimentos adquiridos. Agrupamos-nos e domesticamos animais e plantas. Entendemos os ciclos, reproduzimos a vida natural. Tomamos consciência de nossa existência. Inventamos maneiras de comunicação cada vez mais rápidas. A revolução tecnológica em curso molda mais uma vez nossa maneira de viver. Somos seres humanos pós-modernos, tecnológicos, digitais e virtuais. Inventamos a inteligência artificial e viramos seus reféns. Vivemos sob a ameaça do fim, sob a batuta do consumo desenfreado, ainda que parte de nós lute para conseguir o mínimo. As consequências de tudo que foi feito batem à nossa porta. Nessa era denominada antropoceno, o que prevalece são as coisas construídas, as marcas do homem, arranham tudo. O que virá depois? Ou talvez a pergunta seja: haverá depois? A possibilidade de retroceder em nome da saúde planetária existe? Amargaremos no futuro próximo as distopias pensadas na ficção? Poderemos controlar a sanha destruidora de nossa espécie? Nunca é demais lembrar que não temos para onde ir. Brevíssima história da humanidade. Muito interessante esse texto, hein? Muito bacana. Vamos responder ele então. Ele é um texto narrativo? Não, ele não é um texto narrativo contando fatos a respeito de uma comunidade. Ele está falando de toda a humanidade, não de uma comunidade. Ele é dissertativo? Ele é dissertativo. Ele é descritivo. Ele fala em predominante, ó. Ele não é predominante. Tem descrição? Ele tem. Todo o texto tem um pouco de tudo, mas ele não é predominante descritivo, tá? Ó. Então nem vou ler o resto. Então vamos ficar nas duas. Dissertativo, defendendo a ideia de que a humanidade vai mudar o planeta. Dissertativo, apresentando ideias a respeito da revolução humana. Sim, ele apresenta ideias sobre a respeito da revolução humana, tá? Ó, gabarito C, tá? Não é uma questão difícil. Bom, essa prova aqui, nível superior, foi respondida com sucesso. Vou tentar gravar uma prova de matemática. Nunca fiz isso. Olha a audácia desse cara. Vou tentar. Se eu achar que vale a pena, que eu não domino matemática, tá? Me propus a desvendar a matemática, quebrar esse mito que é difícil aprender. E vou tentar gravar uma aula de matemática. Talvez eu poste ela logo menos. Por enquanto é isso. Valeu. Ó, se inscreve aí no canal, compartilha. Valeu demais. Hypa o vídeo, tá bom? Por enquanto é isso. Valeu.